Olá, bom dia, graça e paz. Meu nome é Gistelmo, sou diácono, sirvo ao Senhor há 29 anos, estou grato a Ele pela minha salvação, crendo que fui escolhido e predestinado desde antes da fundação do mundo. E quero aqui, já diante de Deus, agradecer por aqueles que estão acessando este vídeo, que é um dos muitos vídeos que virão a ser postados. E isto para a glória de Deus, porque há anos tenho sido preparado por Deus mediante a palavra da sua graça. E neste vídeo de hoje eu quero começar a falar sobre a salvação, uma vez salvo para sempre. Ok? A salvação, uma vez por todas, não é, quero começar logo dizendo que não é uma doutrina que pertence a João Calvino ou mesmo ao movimento protestante, o movimento protestante. Mas quero assegurar com a Bíblia que a doutrina do salvo uma vez, salvo para sempre, é do Senhor Jesus, ensinada pelos seus apóstolos. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a palavra nos assegura acerca da segurança da salvação eterna. Ok? Primeiro, eu quero que você veja esta palavra no livro de Efésios, capítulo 1. Na verdade, ali revela já quando e em quem se deu a nossa salvação e esta segurança. Efésios capítulo 1, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Abra a Bíblia, e nós temos que crer em Cristo como diz as Escrituras, revelada pelo Espírito Santo. Não apenas como letras, mas revelada pelo Espírito Santo. Ok? Diga assim a palavra do nosso Pai. Assim como no que escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ok? Bom, primeiro, nós temos que crer que a doutrina do salvo uma vez, salvo para sempre, ela é bíblica, porque os salvos, eles foram salvos porque Deus os escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E com esta salvação, com esta eleição, também veio a predestinação, o predestino, ou seja, eu vim para cá e voltarei para lá. Ou seja, eu vim do céu e voltarei para o céu. Foi o que Jesus disse, quando é questionado por aqueles que tentavam de alguma forma entender se era o Cristo, se não era o Cristo, e questionava o que Jesus estava ali cumprindo no seu ministério. E Jesus vai dizer para eles: que será de vós se ver o Filho do Homem voltar para o lugar de onde primeiro estava. Mas muitas das vezes quer dizer que só Jesus poderia usar esta afirmação, mas a própria palavra assegura que assim como Jesus, que é
chamado também nas Escrituras do primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Ora, se eu sou irmão de Jesus aqui segundo a carne, é porque eu vim do mesmo lugar que Jesus veio. Somos do mesmo Pai, vamos dizer assim, que Jesus, Deus assumiu a minha posição, a sua posição de filho. De filho, diz a palavra, ok? Nós temos que crer que a nossa eleição, predestinação, não é uma doutrina humana, e muitos chegam a dizer que é uma doutrina diabólica. Misericórdias para esses aí, porque temos crido e entendido pela palavra que o ministério é do Espírito. O ministério não é da carne. O ministério pertence à mente de Cristo, não pertence à mente carnal, ok? Assim como Jesus disse que se será de vós que ver o Filho do Homem voltar para o lugar de onde primeiro estava. Ele falou a meu respeito, também a seu respeito, porque em primeira, lá na palavra, em João, não primeiro de João, no livro de João, no capítulo 1 também está escrito acerca da nossa verdadeira natureza, né? Somos carne e sangue, mas temos em nós um espírito predestinado e eleito desde antes da fundação do mundo. João capítulo 1, João capítulo 1, no versos 12, né? 1, 12 de João, diz assim a palavra do Senhor. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ok? Mas tem outra palavra que confirme que Jesus Cristo, na posição de filho, assumindo a minha filiação, a sua filiação, como filhos de Deus aqui, perdidos, condenados, e ele, como segundo Adão, veio e participou? Sim. Hebreus, capítulo 2 de Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hebreus, capítulo 2, versículos 14, ok? Diz assim a palavra que não precisa ser atualizada, viu? Porque a palavra é viva e eficaz, diz o próprio livro aqui de Hebreus, ok? Diz assim a palavra. Visto, pois, 2,14, Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vamos lá? A palavra de Deus diz o seguinte, que assim como eu, você, temos participação comum de carne e sangue, destes também ele quem? Deus participou, assumindo a minha posição, a sua posição de pecadores, diz a palavra lá em 2 Coríntios, né, que ele não conhecendo o pecado, Deus fez pecado, né, no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos da parte de Deus, justiça de Deus, ok? Então, a palavra aqui deixa bem claro, visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também o Pai participou, né? Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ok? Nós cremos, e assim como diz a Escritura. O grande problema, amados, é que muitos têm
procurado interpretar a Bíblia Sagrada dentro do achismo. Eu acho, eu penso que é assim. Não, a minha posição é essa. Não, a nossa posição como crentes, diz a palavra, só somos verdadeiros crentes quando nós cremos, como diz as Escrituras, por revelação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus assegura que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica. O que quer dizer a letra mata? É que a letra, a pedra, se tornou também uma pedra de tropeço. A letra é uma pedra de tropeço. Estão aqueles que tropeçam na palavra, diz o nosso amado irmão apóstolo São Pedro, ok? Mas o Espírito, que diz o Senhor Jesus, ele vivifica, né? A letra mata, mata o quê? Pode matar realmente o verdadeiro entendimento, quando se lê com a mente carnal, quando se tenta realmente entender de forma carnal, eles confundem. Romanos capítulo 12, né? No versículo 1, quando diz que nós temos que prestar a Deus um culto racional. A palavra ali, racional, significa um culto espiritual. É a mesma palavra que aparece lá em 2 de Timóteo, quando Paulo encoraja Timóteo dizendo assim, olha, pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor, não eu mesmo nem ninguém, o Senhor vos dará, o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. A palavra ponderar significa pensa no Espírito, fala no Espírito. Esta palavra significa ponderar, que vem também dos escritos de Provérbios, né? Que devemos andar com ponderação, agirmos com ponderação, que é a sabedoria predestinada que Deus preordenou para a sua igreja. Então, a salvação, o salvo uma vez, salvo para sempre, não é uma doutrina calvinista, não é um motivo de discussão dos arminianistas e não é uma doutrina diabólica como muitos com falta de entendimento ou mesmo ignorantes postos para a condenação, como diz a palavra, que tem que tropeçar na palavra, afirme que a predestinação não existe, que a predestinação é uma doutrina particular para um grupo, não. A predestinação é a doutrina de Cristo para a sua igreja e para todos aqueles que crê, ok? Este é o meu primeiro vídeo e eu estou muito feliz, confiante em Deus, que Deus tem preparado homens e mulheres, jovens, com o coração por Ele já preparado para receber essa boa semente que é a palavra da graça, a única que tem poder para edificar e dar herança a todos os que são santificados. Ao mais, amados, graça e paz.